queridos alunos! Estamos aqui para mais uma aula de História, professora Francileuda Lopes. É isso aí, é a nossa 16ª aula para o 6º ano e hoje eu vou contar para vocês uma história incrível, é a história do Natal. E para tanto, eu trouxe uma pessoa muito especial, o músico tecladista Wesley Lima, o meu esposo, veio hoje fazer uma participação especial aqui com a gente e também contamos com a presença do nosso intérprete Eli. Exatamente, tudo preparado com muito carinho para você, então chega mais e vamos para a nossa aula de hoje. É isso aí, a história do Natal. Gente, uma história maravilhosa que vai narrar justamente a trajetória do nascimento de Jesus Cristo. E aí eu queria começar dizendo para vocês que o dia do Natal é o dia 25 de dezembro, que é comemorado aí o nascimento de Jesus Cristo, a figura mais importante do cristianismo. E por esse motivo, para os cristãos, trata-se de uma data das principais dentro do calendário. Exatamente. Ela equipara-se à Páscoa, que é o momento da ressurreição de Jesus. Então, o nascimento de Jesus se dá aqui nessa festa do Natal. O dia do Natal, ele é um feriado religioso que em muitos locais do mundo ainda é aceito, onde se professa a fé cristã. O chamado ciclo do Natal, ele é celebrado durante 12 dias, que compreendem do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, porque o Natal não acaba no dia 25 de dezembro, muito pelo contrário, ele inicia o ciclo a partir do dia 25 de dezembro. E aí esse período, gente, está relacionado com o tempo em que os reis magos Baltazar, Gaspar e Melquior levaram para Belém, a cidade onde Jesus nasceu, presentes, ouro, incenso e mirra. Foram os presentes que eles levaram, que tem um valor simbólico muito grande. E vamos ver aí como foi que se deu esse processo da chegada dos reis magos até Jesus Cristo. A origem do Natal, ela teve origem em festas pagãs, ou seja, em festas em que não tinha ainda o batismo como nós conhecemos, Os pagãos eram as pessoas que não tinham uma crença, Eram realizadas na antiguidade muitas dessas festas e os romanos, eles celebravam o inverno, que eram os solstícios de inverno, eles cultuavam o deus Sol, Natalis Invictus Solis, que simbolizava justamente essa renovação, essa chegada do sol, Outros povos da antiguidade também celebram essa data de uma outra maneira. Era a chegada do inverno, era pela passagem do tempo. Então, para vocês compreenderem que a princípio não era uma festa religiosa, era uma festa pagã. Por exemplo, os mesopotâmicos, eles celebravam o Zagmuk, que era uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado naquele momento e por isso eles acreditavam que a partir desse sacrifício eles ficariam livres de monstros que os aterrorizavam. A partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas e dar para ela uma nova simbologia. Então, para a gente entender como foi que deu esse processo, porque muita gente nem sabe como surgiu essa festa do Natal. O termo Natal, ele tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer ou nascor. A escolha da data foi determinada pelo Papa Július, de 337 a 352, e mais tarde foi declarada como feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. Desse modo, sem estar associada à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países, Então, para a gente perceber que houve toda uma trajetória até nós chegarmos no que nós temos hoje como Natal. E para isso, muitos símbolos foram criados. Símbolos do Natal. Como eles surgiram? Vamos compreender um pouquinho. O Natal, ele surgiu de várias representatividades de comemorações festivas, tanto de origem pagã como de origem religiosa. Então, para a gente falar um pouquinho como se deu essa questão da representação do nascimento de Jesus,
a gente vai olhar para este cenário. E aí, justamente o cenário onde está ali a Sagrada Família, composta por Jesus, Maria, José, e também os reis magos, os anjos e as estrelas, esse cenário recebeu justamente esse nome, presépio. É o presépio, que é esse cenário que caracteriza, quando se pensa em Natal, a gente pensa logo em presépio, essa imagem, né, do nascimento, do Jesus na manjedoura, num estábulo, cercado de animais, com a visita dos magos, a presença da sua mãe Maria, do seu pai José, que foram os seus pais terrenos. Então, você sabia que o primeiro presépio foi montado por um santo católico, São Francisco de Assis? Sim, se não sabia, pois fique sabendo. O primeiro presépio foi montado no século XIII, na Itália, por São Francisco de Assis. Ele queria justamente recriar essa cena do nascimento de Jesus para poder explicar melhor para o povo como se deu essa questão. E a partir daí se tornou uma tradição muito forte a montagem dos presépios dentro desse ciclo do Natal. O presépio, ele simboliza justamente essa união do divino com o terreno, né? O Deus que se manifesta ali naquele espaço, naquele estábulo, naquele momento ali onde Deus se apresenta no meio da pobreza, entre os pastores, e ele, que estava sendo esperado como um Deus poderoso, que ia reinar sobre toda Israel, chega ali na simplicidade de um estábulo, sem ter onde ficar, né, colocado ali de maneira bem singela. Então é essa a ideia que a gente vai compreendendo do que é realmente ser grande para Deus, né? E um outro símbolo que a gente vai falar aqui é a árvore de Natal. Gente, a árvore de Natal também se tornou um grande símbolo. Ela é considerada um dos símbolos mais emblemáticos, né, do Natal. A gente pensa logo, vamos montar a árvore. E logo junto com a árvore vem aí os presentes, as luzes, a estrela, vem toda uma montagem, né? Mas eu quero dizer para vocês que mesmo quando a gente pensa na árvore, é bom a gente pensar no pinheiro, porque o pinheiro, que é a árvore de Natal que tem esse formato, né, triangular, é uma árvore muito resistente e justamente por isso que o pinheiro foi escolhido para ser a árvore do Natal, porque ele simboliza justamente essa resistência da fé, né? Então é bom que a gente saiba que essa tradição de montar a árvore, ela vem lá de Martinho Lutero, né? Que foi uma figura protestante, que foi ele que montou a árvore na sua casa, e a partir de Martinho Lutero as pessoas também adquiriram isso como uma tradição. A montagem da árvore de Natal está vinculada a esse ciclo do Natal, de 25 de dezembro a 6 de janeiro, que é justamente o momento em que se celebra a chegada dos Reis Magos. E aí eu trouxe aqui essa figura para vocês compreenderem como foi que se deu. Então a montagem vai do dia 25 ao dia 6. Dia 6 a gente desmonta a árvore de Natal, porque já passou o ciclo do Natal. Outra figura icônica, né, um simbolismo fortíssimo, é o Papai Noel. Papai Noel, que não existe Natal sem Papai Noel. E aí eu fui a fundo descobrir como foi que surgiu essa tradição. Bom, se a árvore é um símbolo emblemático, o Papai Noel é um personagem muito importante dentro dessa festa. Essa figura é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau, para os católicos, São Nicolau. Costumava deixar moedas próximas às chaminés das casas das pessoas necessitadas e por isso ele representou a generosidade. Mais tarde ele começou então a distribuir presentes para as crianças carentes da região que ele habitava e por isso ele se tornou o patrono das crianças. Então esse santo, que era um bispo, né, turco, foi quem iniciou esse processo de distribuição de presentes para as crianças e de moedas para as famílias carentes. E a partir daí surgiu a ideia do bom velhinho, o Papai Noel. Então, de São Nicolau a Papai Noel, a história do bom velhinho que eu estou contando aqui para vocês rapidamente. E a ceia? Existe Natal sem ceia? A gente pensa logo, a ceia do Natal. É muito importante pensar sobre isso. Então, a ceia do Natal, que pode ser nesse padrão que eu estou mostrando para vocês, mas que pode ser também aquele franguinho desossado, assadinho, delicioso que a sua mamãe faz, com aquele arrozinho muito gostoso, aquela farofinha.
a ceia, vai depender muito da condição financeira de cada um, mas nenhuma das ceias, nem a farta e nem a mais simples, todas têm o mesmo significado. É a espera do menino Deus, é o momento de celebrar em família. Então vamos à ceia. A origem veio da Europa, onde as pessoas costumavam deixar nas portas das suas casas abertas para os viajantes, justamente para partilhar nessa noite de ação de graças ou na noite de Natal, partilhar com quem mais necessitava os seus alimentos. E foi daí que surgiu essa tradição da ceia de Natal. E a estrela, gente? A estrela de Natal foi aquela que indicou os Reis Magos onde Jesus estava. Conta a tradição bíblica, está no texto bíblico, que essa estrela surgiu no céu e que ela encaminhou os Reis Magos até onde o menino Deus estava. Por quê? Porque existia um grupo muito poderoso daquela época que estava perseguindo e queria saber onde Jesus nasceria, onde nasceria o Salvador, porque eles queriam exterminá-lo. E aí a estrela surgiu como uma referência para os Reis Magos chegarem até o menino Deus em segurança. Isso. Então, para a gente compreender como foi que se deu esse processo, eles seguiram essa estrela por longa viagem até chegar onde Jesus estava, lá no estábulo do presépio que eu falei para vocês hoje, tá bom? Ainda a ciência tenta explicar o campo astronômico da coisa. Eu prefiro explicar para vocês, como boa cristã que eu sou, que foi a fé, que foi Deus quem encaminhou os Reis Magos até lá. Os sinos de Natal. O sino de Natal é um símbolo que representa o anúncio de Jesus. Blim, 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 blim. O sininho toca e a alegria de alguém que vai surgir muito especial. O símbolo é usado na decoração das árvores, nas portas. Sino de Natal é o que não falta, né? E quem não ouviu essa canção? Bate o sino, pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Muitas canções sobre sino já foram cantadas. Essa é uma das mais cantadas dentro da tradição natalina. As velas é um outro símbolo também de muita representatividade. Ela surgiu historicamente na Alemanha, né, onde se costumavam colocar velas nas janelas para iluminar o caminho dos viajantes, porque naquela época não existiam, né, essa iluminação pública como nós temos hoje. Então essas velas eram colocadas justamente para dar um referencial aos viajantes. E hoje elas simbolizam justamente Cristo, a luz do mundo, nos guiando, nos mostrando o caminho a seguir. E é dessa luz que a gente está falando no Natal, do Cristo Jesus, né? Aquele que ilumina, que dá vida nova para todos nós. E os anjos? Aqueles anjinhos que ficam pendurados, que estão no presépio, que estão em todo canto, espalhados nas decorações. O que eles simbolizam? Simbolizam os anjos. Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus. E esse anjo Gabriel que fez todo esse anúncio, que trouxe toda essa novidade para o mundo, né? E a toda a corte celeste, porque Jesus a vir ao mundo, ele trouxe também toda a sua corte celeste, né? Porque ele é o Filho do Deus que se fez homem no meio de nós. Foi o verbo que se encarnou, foi a palavra de Deus que se transformou ali na nossa frente em homem para nos salvar. É uma das figuras mais importantes também do presépio, porque foi ele que fez o grande anúncio, né? Tu conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Cristo Jesus. É o nome do nosso Salvador. As bolas decoram principalmente a árvore de Natal. Mas vocês sabiam que antes de serem as bolas de Natal, eram frutas que eram colocadas nas árvores? Pois é, mas aconteceu que tiveram então uma seca muito rigorosa, as frutas não frutificaram e uma pessoa teve uma brilhante ideia de fazer bolas de vidro e colocar na árvore pela primeira vez. E a partir daí, essas bolas de vidro foram se tornando outros materiais e hoje são diversos, né? Plástico, vidro, tudo que você possa imaginar tem bolas natalinas. E a coroa do advento, que é essa guirlanda formada por essas velas, que tem origem justamente em 1839,
É uma forma também de contagem do tempo. A cada vela que se acende é uma semana de advento, de espera, até chegarmos na última vela, na qual o nascimento acontece na noite de Natal. A guirlanda, que remonta da antiguidade em Roma, que é um símbolo de seja bem-vindo. Por isso que as guirlandas são colocadas na porta da sua casa. Porque a simbologia de se colocar uma guirlanda na porta é dizer, seja bem-vindo, você pode entrar, que aqui nós estamos, queremos receber você com alegria. E para fechar esse momento aqui, eu queria fechar dizendo o seguinte: o nascimento de Jesus nos avisa que não estamos sozinhos, pois é Deus nos ensinando o dom do amor. E eu queria desejar a todos vocês um feliz Natal com Jesus Cristo. O presente maior que você pode receber na sua vida, Deus já lhe deu. Foi o Filho amado, foi Jesus Cristo. Então não se prenda a esse comércio que se faz em torno do Natal, porque o Natal não é só troca de presentes, não é roupa nova, não é ostentação. Essas simbologias todas são importantes, mas o que tem que reinar no seu coração no Natal é Jesus. É o motivo da festa, porque as pessoas preparam uma festa belíssima, mas esquecem o principal, o aniversariante. Jesus é o principal do Natal, então não esqueça disso e você será feliz, porque o verdadeiro significado do Natal não está nos presentes, mas no amor que é oferecido por todos nós. O verdadeiro Natal é aquele que é passado ao lado da família dos que nós amamos. Boas festas para todos, feliz Ano Novo e um Natal abençoado. Meus amores, chegamos ao final de mais uma aula e também desse lindo projeto para a nossa disciplina de História. Essa é a nossa última aula. Queria agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam em toda essa trajetória. Dizer da nossa felicidade em poder participar e disseminar o conhecimento para ele chegar até você. Espero que tenha sido o suficiente para que a gente possa ter acompanhado parte do conteúdo deste ano. Sabemos que tivemos muitas dificuldades, então espero ter contribuído de alguma maneira e vamos finalizar cantando esta linda canção de Natal. Quem souber, canta junto com a gente. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz,
nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Que Jesus Cristo habite em seu coração e no seio da sua família. Feliz Natal! Olá, meus caros alunos e caras alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é a aula de número 13, pensada e planejada para você, meu aluno do 7º ano, como também meu aluno da Educação de Jovens e Adultos. Nessa aula, a gente vai dar continuidade àquela viagem que nós estávamos fazendo por todas as regiões brasileiras. Lembram que a gente já passou pela região norte? Já passamos também na aula passada lá na região nordeste, que é aqui a região que a gente vive. E na aula de hoje a gente vai conhecer, se aprofundar um pouco mais sobre as peculiaridades existentes na região sudeste. De já, eu adianto para vocês que é uma região que tem uma extrema importância econômica para todo o país. Também nessa aula de hoje a gente vai relacionar a distribuição populacional, da região sudeste com todo o seu percurso histórico. Vamos perceber por que aquela região é a região mais populosa do país, quando foi que isso aconteceu e principalmente por que isso aconteceu. Vamos entender de onde vem, qual é a origem das pessoas que hoje povoam, são habitantes daquela região. E também, pessoal, vamos dar ali uma olhada em especial aos traços culturais que são oriundos da região sudeste no nosso cotidiano. Será que a gente aqui no Nordeste, no Piauí, em Parnaíba, a gente consome alguma coisa, que é produzido lá naquela região? A gente vai aprender tudo isso na aula de hoje. Vamos lá? Então, como a gente sempre começa, a gente vai começar com um conceito. Eu trouxe aqui para vocês uma caracterização mais geral dessa região. Então, olha só. A região sudeste, ela se destaca no Brasil. Por que, professora, que ela tem esse destaque? Entre as regiões brasileiras, ela se destaca por ser a mais populosa e a mais povoada, Inclusive, a gente já até conversou a diferença entre esses dois termos. Populosa, a gente está falando do número de pessoas. E povoada, a gente está falando da distribuição dessas pessoas pelo território. E ela, se apresenta como a mais populosa e a mais povoada por apresentar a maior taxa de urbanização e, é claro, por sua importância econômica. Entretanto, como a todas as outras regiões que nós já estudamos até agora, ela também vai apresentar graves desigualdades sociais, que é algo, gente, que é uma característica marcante do nosso país como um todo. O Brasil, ele é marcado por essas inúmeras desigualdades sociais, certinho? Vamos lá! A região sudeste no Brasil, ela se tornou desde o século XVIII a região econômica mais dinâmica do país, É a principal região de atração populacional, tanto de brasileiros de outras regiões como de estrangeiros. Então percebam, antigamente, a região sudeste só recebia pessoas de outras regiões. Hoje em dia, ela se caracteriza por ser a região que também recebe habitantes, pessoas de outros países. E por isso que ela tem esse título de região mais populosa e mais povoada do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2017, segundo o IBGE, que é o que está dando esse dado para a gente, somente naquela região, gente, tinha 86
milhões de habitantes, 949.714. Então percebam, né, que é uma população enorme, principalmente porque a gente não está falando de um país, a gente está falando somente de uma região dividida, posso colocar assim, em apenas 4 estados, que a gente vai conhecer já já quais são esses estados. E essa população, gente, ela correspondia lá no ano de 2017 cerca de 42% da população total do país. Então a gente percebe que quase metade da população do país concentrada em apenas 4 estados. A sua densidade demográfica, ela é a mais elevada, né? A gente tem 94 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto isso, lá na região norte, a gente vai ter uma densidade demográfica de 4,6 habitantes por quilômetro quadrado. E aí no slide eu trago os dados da região centro-oeste, que a gente vai estudar na nossa próxima aula, da região nordeste, que nós já estudamos, e também da região sul. É também, gente, na região sudeste, do nosso foco da aula de hoje, que se situam as 2 cidades mais populosas do Brasil, que é a cidade de São Paulo, que atualmente, né, de acordo com o último censo, tem a população, né, ali aproximadamente de 12.106.920 habitantes, como também Rio de Janeiro, com 6.520.266 habitantes. E muita gente, né, que a gente percebe que está distribuída nessas 2 cidades, e ela também ocupa o maior parque industrial da América Latina. Então a gente vai perceber que nenhuma cidade, para ter uma grande população, essa população ela precisa ter condições de trabalho. E aí esse parque industrial, ele caracteriza justamente isso, né? É um parque industrial, como o próprio nome diz, acolhe várias indústrias. Indústria traz como consequência emprego para a população. Então, só para dar uma ilustrada nesses dados que eu trouxe para vocês, eu vou trazer, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa representação. Percebam aqui, nessa primeira imagem que eu estou destacando para vocês, que nós temos aqui todo o mapa brasileiro e em evidência aqui está a região sudeste, formada, né, por 4 estados. Minas Gerais, percebam que Minas Gerais não é banhado pelo litoral, não tem fronteira, posso dizer assim, não tem praia lá no estado de Minas Gerais, mas em compensação é um estado muito rico em cachoeiras, né? Então não faltam-lhe recursos hídricos. Temos aqui São Paulo, o estado de São Paulo, e bem aqui, ó, Rio de Janeiro. Olha a dimensão territorial do Rio de Janeiro quando a gente compara com o estado de Minas Gerais e também o estado do Espírito Santo, né? Já nessa representação aqui ao lado, eu tenho esse mapa representado de uma forma bem maior. Temos aqui São Paulo com a sua capital, que é a cidade de São Paulo, como a gente viu lá, é o estado que tem a maior população, o estado e, consequentemente, a capital. Minas Gerais, olha aí a dimensão territorial, e a sua capital, Belo Horizonte. Espírito Santo, com a sua capital, Vitória, que está situada no litoral. E, por fim, Rio de Janeiro e sua capital, a cidade do Rio de Janeiro. Então percebam aí, né? Geralmente muito daquilo que a gente consome, até aqui no Nordeste, ele é produzido, ele é feito aí nessas grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Os programas que a gente assiste na televisão, os telejornais, até mesmo os times de futebol, né? Quem não conhece alguém que torce para o Flamengo, para o Corinthians, para o Vasco, para o Palmeiras, pela pesquisa que eu fiz, são os times com uma maior representatividade, são times com grandes torcidas. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, são times cariocas, olha aqui, do estado do Rio de Janeiro, e aqui no Piauí e no Nordeste nós temos pessoas que torcem para esses times. E aqui em São Paulo eu vou destacar o próprio, né, time São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que são times também que despertam assim, né, a torcida de torcedores
aqui da nossa região. Então, muita coisa que a gente consome, que a gente gosta, a novela, aquilo que passa na televisão, os cantores, o time de futebol, a forma de se vestir, ele é produzido, é criado, é lançado nessa principal, como que eu posso colocar? Nessa principal região econômica do nosso país. Olha só, a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre os dados populacionais daquela região. Para isso, né, lá no livro didático de vocês tem essa representaçãozinha aqui, essa tabela. Essa tabela, ela traz informações sobre os estados da região sudeste, a população absoluta, a área territorial e a densidade demográfica. Sim, vocês podem ver lá no livro de vocês maiores detalhes. Eu vou só pegar aqui um exemplo de São Paulo. A gente tem uma população aí, ó, de 45, é população estadual, viu, gente? De 45 milhões de habitantes. Então, a gente percebe muita gente, uma área de 248 quilômetros quadrados e a gente tem uma densidade demográfica, né, que é a relação habitante por quilômetro quadrado de 181,6. O que isso significa, professora? Significa que a gente tem um número muito grande de pessoas em pouco território, que é diferente do que a gente vê lá na região norte, por exemplo. A gente tem um vasto território, mas não tem um número tão grande de pessoas. A densidade demográfica não é tão forte como na região norte, né? Só para dar uma ilustrada para vocês. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre os dados populacionais da região sudeste. Olha só. O estado de São Paulo, ele se destaca como o estado mais populoso do país. Isso daí já é fato, é algo, tem uma verdade que a gente pode já colocar assim como verdade absoluta. No ano de 2017, no dia 1º de julho, de cada 100 habitantes do Brasil, prestem atenção nesse dado, de cada 100 habitantes existentes aqui no Brasil, 22 viviam no estado de São Paulo. Então a gente percebe, né, sendo que o país tem mais de 20 estados, então a gente percebe que realmente é um número exacerbado de pessoas, um número bem elevado. A taxa de urbanização dessa região, ela é bem alta, né? Cerca de 93% da sua população vive nas cidades, no que a gente chama dentro da geografia de zona urbana. Lá naquela região se situam a grande metrópole nacional, São Paulo, a metrópole nacional Rio de Janeiro e a metrópole Belo Horizonte, né? Vocês sabem que de acordo com o número da população, a cidade, ela deixa de ser cidade e torna-se uma metrópole. Então a gente tem, né, nenhum estado em uma região com 4 estados, a gente vai ter 3 metrópoles. No ano de 2017, os habitantes somente das regiões metropolitanas, quando eu falo região metropolitana, eu não estou falando apenas da capital, eu estou falando da cidade, né, da capital e todas aquelas cidades que ficam ali no seu entorno, né, ali por volta, é chamada região metropolitana, né? Não sei se vocês já viram no jornal. São Paulo e a região metropolitana de São Paulo. Não significa dizer que só é a cidade de São Paulo, não. São vários outros municípios que ficam ali ao redor. Então, em 2017, gente, 19% total da população do Brasil, isso mesmo, do país todo, era a junção dos habitantes São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, quando eu estou enfatizando esse número da população, é porque realmente é algo que a gente aqui em Parnaíba, a gente não tem noção. É só algo realmente, ou quando você vai lá, ou então através dos livros, que a gente faz essa viagem para conhecer mais de perto essa grande região. Então, eu falando assim, né, que a região é grande, que a indústria é grande, que tem emprego para a população, vocês podem pensar, nossa, então é uma região que só tem coisa boa. Olha só a informação que o nosso livro trata. Na região sudeste, né,
não é esse paraíso todo como a gente está vendo até agora. Sabe por quê? Onde tem um grande número de pessoas, a gente vai ter alguns problemas. Problemas esses sociais ou não. Vamos conhecer alguns que o nosso livro aponta. Olha só, ela vai ser a região que vai apresentar altos índices de violência, e quando eu falo de violência eu falo de assaltos, eu falo de furtos, né? Essas coisas bem negativas que infelizmente, né, acomete, que existe nas cidades grandes. Além, gente, de conviver com um grande desemprego, um número tão grande de pessoas, infelizmente vão ter aquelas que não vão ter as mesmas condições. E desemprego gera como consequência pobreza, principalmente da sua população das regiões metropolitanas. Então, as pessoas que já vivem numa região metropolitana, onde as coisas, o custo de vida é bem alto, elas não terão como sobreviver. Então, é muito grande a população que vive em ruas, a população que depende de doações para sobreviver. A participação do Sudeste no PIB total do Brasil, que é o valor de todos os bens e serviços produzidos no país em um ano, foi de 54%. Olha aí, viu, gente? Mais da metade. E isso, gente, no ano de 2015. Por estar articulada e integrada, não só às demais regiões brasileiras, como também a outros espaços geográficos mundiais, essa região realiza intensas trocas comerciais, fortalecendo a sua economia. Inclusive, o principal aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, Guarulhos é uma cidade que fica próxima a São Paulo. Então, essa entrada de produtos, tanto entrada como saída de produtos, ele passa por Guarulhos. E também o Porto de Santos, no estado de São Paulo, é também um porto, né, com imensa importância econômica para o nosso país. Nas terras da região sudeste são cultivados alguns produtos, né, onde vai ter destaque a cana-de-açúcar, a laranja, o café, o amendoim, a soja, o arroz, o milho, entre outras culturas. No Brasil, nessa região, né, essa região brasileira, se localiza os 3 maiores produtores de café, ou seja, grande parte do café que é produzido, consumido aqui no Brasil, como também destinado à exportação, ou seja, à venda para outros países, ele é produzido em Minas Gerais, no Espírito Santo e em São Paulo, né? Cuja, né, produção, né, atende esse mercado que dentro da geografia a gente vai chamar de mercado interno, como também ao mercado externo, que é um produto feito justamente para ser vendido, exportado. E vão justamente ou por Guarulhos, pelo aeroporto, ou então nos navios, né, através do Porto de Santos. Então, é uma estrutura, gente, né, de uma infraestrutura bem grande que muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar, ter essa noção. E de onde foi que partiu todo esse crescimento e toda essa expansão territorial? Por que a região sudeste chegou a esse patamar que ela está hoje? O que foi que aconteceu? Olha só, durante os séculos 16 e 17, a vila de São Paulo, gente, começou como uma simples vila. Ela se manteve pobre e isolada das demais áreas, né, as mais dinâmicas da economia do Brasil colônia, que era o que acontecia aqui no Nordeste, né? Com o Nordeste açucareiro, uma produção intensa do açúcar, só aquilo ali liderava a economia. A vila de São Paulo tinha poucos habitantes, né? E esses poucos habitantes se dedicavam justamente à lavoura de subsistência. O que é a lavoura de subsistência? Eu estou plantando ali o alimento que eu vou consumir. Eu não estou plantando um alimento para eu vender para outras pessoas, não. Eu vou plantar ali o feijão que vai ser para o meu uso e para o uso da minha família, né? A vila, como eu disse para vocês, se dedicava a essa lavoura de subsistência. No entanto, foi nesse período justamente que São Paulo se tornou um centro irradiador do movimento das bandeiras, que inclusive vocês já devem ter estudado isso lá na disciplina de História, né? Que era justamente um movimento em direção ao interior, que tinha como objetivo conquistar território através do quê? Da prisão de indígenas
para vendê-los como escravos para as áreas das regiões açucareiras, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco, né? Deve-se a essas expedições, conhecidas como bandeiras, o início do povoamento do interior e da construção do espaço geográfico não apenas no Sudeste, mas também da região Centro-Oeste e Sul, que são justamente as regiões que nós iremos estudar nas nossas próximas aulas. Com a descoberta do ouro e das pedras preciosas nas Minas Gerais, inclusive o estado de Minas Gerais recebem essa nomenclatura por conta disso. Isso aconteceu mais ou menos no final do século XVII, aconteceu uma intensa imigração de pessoas do Nordeste, de São Paulo e até mesmo de Portugal para aquela região, para a região das Minas Gerais. A região das Minas, então, se tornou a principal área econômica do Brasil colônia lá nesse tempo, no final do século XVII, começo do século XVIII. Para ficar mais próximo daquela região, o centro político administrativo da colônia foi transferido no ano de 1763 de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro. A capital do Brasil, que foi Salvador, melhor dizendo, não é São Paulo não, gente, é Salvador, ela deixou de ser Salvador e se tornou a cidade de Rio de Janeiro. E posteriormente, né, como a própria história diz pra gente, deixou de ser Rio de Janeiro e se tornou Brasília, que é até hoje. Então, o que a gente percebe? Que com essa atividade mineradora, buscou-se um produto que pudesse garantir os ganhos da colônia. E foi bem aí que surgiu o queridinho do brasileiro até hoje, inclusive aqui o queridinho do Eli, que foi o café, que é uma planta de origem africana que foi introduzida no Pará e foram trazidas, né, algumas mudas lá da Guiana Francesa. Então foi a partir daí, né, que a cafeicultura, a cultura do café, não trouxe a priori os resultados mais esperados. Mas essa sua exportação começou a crescer no ano de 1816. Pouquinho tempo depois, no ano de 1822, que foi justamente quando o Brasil conquistou a sua independência política de Portugal. Então a gente passa pelo avanço, as bandeiras, a própria colonização do interior, a cafeicultura, até a gente chegar nas ferrovias, que tiveram uma grande importância na ocupação humana e, por conseguinte, na produção dos espaços geográficos do Sudeste. As ferrovias, pessoal, elas cumpriram um papel excepcional para a evolução daquela região, aproximadamente nos anos de 1950, quando teve início o desenvolvimento rodoviário e quando houve um maior investimento e, consequentemente, um crescimento industrial daquela região. E por ter indústria, como eu falo para vocês, né, chama a atenção das diversas populações que vão até aquela região em busca de emprego. Quem aqui de vocês ou não conhece, ou tem um parente que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Brasília, que não é da região Sudeste, mas que muitas pessoas têm parentes que foram para lá em busca de emprego? Na minha família tem algumas pessoas que moram lá justamente nessa tentativa, nesse intuito de melhorar de vida. Então é justamente por isso que Sudeste, a região Sudeste, tem essa forte representatividade dentro do nosso país. E finalizando a nossa aula, eu tenho aqui algumas imagens, que a gente tem a foto do estado de Minas Gerais, essa daqui de baixo, né, dispensa apresentações do Rio de Janeiro, São Paulo, a gente já vai ter um predomínio maior de prédios, e aqui a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Muita informação na aula de hoje, né? Então agora é o momento da gente fazer a leitura lá no nosso livro e fazer as atividades que os professores irão orientar. Muito obrigada pela atenção de todos e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!